dia! Bom dia! Meu nome é Mayara. Meu nome é Esther. Nós vamos apresentar o Vira Terapia. Então, o Vira Terapia surgiu entre uma conversa entre duas amigas, eu e a Mayara, que já estamos um tempo nessa estrada, e a gente estava conversando sobre as coisas que a gente sempre conversa: relacionamentos, trabalhos, vida profissional, vida familiar, vida com os amigos. E eu cheguei para ela e falei: Ei, o que você acha da gente fazer um podcast? A gente já trabalhou junto antes com um projeto social voltado para mulheres que sofreram abuso, em 2019, se não me engano. Isso, foi em 2019. Foi Era assim, o Mereço Mais. Mereço Mais. Ele foi bem ali na época da pandemia. A gente começou o projeto, inaugurou o projeto, pá, estourou a pandemia. Na outra semana, tudo fechado. Exato. A gente fez uma puta inauguração e aí acabou. Acabou. Fizemos um evento lindo, maravilhoso. Mas aí a gente conseguiu migrar para online. Então, conseguimos, durante a pandemia, ajudar várias mulheres com atendimento social voltado para relacionamentos amorosos, para superar abusos, términos, melhorar a autoestima. E a nossa ideia aqui com o podcast é falar um pouco sobre sexologia, sobre relacionamentos e sobre saúde mental também. E também trazer um pouco mesmo dessa conversa entre duas amigas. Porque a gente percebeu que quando a gente conversava, vinha muitas reflexões, muitas ideias, muitas ações do que a gente poderia fazer na nossa vida. E eu pensei e falei pra Mayara: Ai, o que você acha da gente fazer isso? Como se fosse duas realmente amigas conversando. E ela adorou. A Mai, eu trago as ideias, ela sempre acolhe com muito carinho, com muito amor, porque essa é a personalidade da Mai. E estamos aqui hoje. Então, assim, esse podcast mesmo é um bate-papo entre duas amigas, bem descontraído, bem tranquilo. A gente pensou em fazer aqui mesmo, né? Que é um local, a gente fica no sofá, onde duas geralmente amigas conversam, casa dela, onde geralmente duas amigas conversam e batem papo. Então vai ser algo bem descontraído, tá bom, gente? Nossa ideia também é acolher as perguntas de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada à parte da psicologia, parte de hipnose, reprogramação mental, tragam pra gente, que a gente vai conversar sobre esses assuntos com vocês. A gente vai trazer também, vai debater livros, artigos, filmes, séries, tudo aquilo que esteja em alta, que possa ser relacionado com os nossos temas, a gente vai trazer para dar uma aprofundada. E, claro, questões, situações, filmes e séries que vocês também queiram trazer e a gente podem sugerir também. Podem sugerir e possa debater. Temas, fiquem à vontade. Aqui é um espaço muito sem julgamento, é um espaço de acolhimento, é um espaço de reflexão e conversa, diálogo. E agora eu quero que você me fale um pouquinho sobre você. Se apresente. Certo. Então, meu nome é Maria Esther, eu tenho 37 anos, eu sou psicóloga, tá? Deixa eu ver, me formei em 2010 para 2011, aí ó, quase 14 anos de profissão. Eu trabalho com psicologia social, sou psicóloga social numa prefeitura aqui de Palhoça, né? Atualmente eu trabalho no Centro de Abordagem Social, trabalho com pessoas em situação de rua, mas já passei por todas as complexidades da Secretaria de Assistência Social. Em paralelo, eu sou psicóloga clínica também, então eu atendo, né? Já tenho ali uma bagagem em fazer atendimentos familiares, terapia de casal, atendimentos individuais. E agora tem uma novidade, né? Que eu estou abrindo o meu espaço no consultório. E nesse consultório vai ser bem multidisciplinar, né? Esse espaço. E depois eu vou trazer um pouquinho mais também para eles, para vocês, né? Que vai ter terapias integrativas, vai ter estética, vai ter treinamento funcional, vai ter pilates e, claro, a psicologia. Meu nome é Mayara, já me apresentei antes. Sou fisioterapeuta, estou formada há 10 anos. Eu trabalho tanto na parte da saúde do corpo como na saúde da mente. Na saúde do corpo, trabalho com massagem, com ozonioterapia, quiropraxia, ventosas. Sou especialista no tratamento da dor. Tudo muito bom, tá, gente? Mas também trabalho com a parte da saúde mental. Como é que começou a saúde mental na minha vida? Meu pai trabalha com hipnose já há muitos anos e ele sempre tentou
me colocar no caminho. E eu tinha muita resistência. Falava assim, ai, não botava muita fé, pra ser sincera. Até que, na época que eu tava no mestrado, eu comecei a ter ataques de pânicos e tentei tudo quanto foi tipo de tratamento, medicamentoso, tentei acolhimento com psicóloga, tentei correr, meditar, técnicas respiratórias, nada me ajudava. E aí meu pai conseguiu me ajudar com a hipnose. Então, nessa época eu estava abrindo uma empresa com ele e eu pensei, poxa, se ele conseguiu me ajudar, eu também posso conseguir ajudar outras pessoas. E aí eu fui para São Paulo, né, já sabia bastante, porque eu acompanhava meu pai nos cursos dele, nas palestras, nos atendimentos, então já sabia muita coisa. Aí fui para São Paulo, fiz curso de hipnose voltada para a parte de renascimento, hipnose clínica, de hipnose voltada para emagrecimento. E nessa mesma época eu conheci a ozonioterapia, que uma das formas de se aplicar é com agulha. E os primeiros casos que chegaram para mim era de gente querendo hipnose para superar medo de agulha. Aí depois começou hipnose para ansiedade. E aí, logo em seguida, chegou uma paciente que ela vinha fazer secagem de vasinho nas pernas, para tirar os roxinhos, e ela pediu para eu atender ela com hipnose para tirar o medo de agulha. Quando ela sentou na maca, ela começou a chorar. Aí eu assim, meu Deus, nem comecei. Aí ela assim, olha, Maia, eu tenho uma coisa pra te contar que eu nunca contei pra ninguém. Quando ela tinha 9 anos de idade, ela já era uma senhora de 54 anos na época, ela sofreu uma tentativa de abuso. E ela tinha depressão desde os 9 anos. E ela nunca tinha conseguido contar isso pra ninguém, ela tinha tentado tudo quanto foi tipo de tratamento. E foi meu primeiro atendimento assim mais longo de hipnose. Eu lembro desse Foram dia. 2 horas e pouco de atendimento. E foi com isso que surgiu a ideia do Mereço Mais. Inclusive, futuramente, gostaria muito que a gente conseguisse retomar o projeto. Sim. Se a gente estiver mais estabilizada com os outros projetos que estão andando também. E depois disso eu comecei a atuar em todas as áreas de hipnose. Então, tanto a parte de traumas, medos, fobias, superar relações tempestuosas do passado, atuais, amorosas, familiares, profissionais, para se desenvolver, para trabalhar a lei da atração e conseguir conquistar tudo aquilo que você deseja. E junto a isso, comecei a fazer outros cursos. Então, hoje em dia, eu trabalho com reprogramação mental. A minha base continua sendo a hipnose, mas eu tenho várias outras técnicas. Faço tanto atendimento presencial aqui em Florianópolis quanto atendimento online. E continuo fazendo vários cursos. Estou participando de 4 grupos de estudos da Sociedade Brasileira de Hipnose. Escrevi esse ano um e-book de hipnose voltada para escrevi um e-book de reprogramação mental voltada para emagrecimento e o livro de Já estou com a minha de reprogramação mental para superar términos de relacionamentos amorosos. Que é esse, tá, gente? Que a gente eu vai falar presenteei também. ela agora há pouco. Que a gente também vai falar sobre ele, tá? Então, acredito que sobre mim seja mais ou menos isso, né? Falei um monte. Não, mas a Mai, né, gente? A Mai, ela tem uma bagagem fantástica, assim, né? Eu pude ser cliente dela nas massagens, quiropraxia, na hipnose também, que ela me ajudou várias Fala vezes. dos teus projetos novos também. Sim, eu vou falar. Então, que a Mai me ajudou muitas coisas, né? Ela realmente é minha amiga. A gente se conheceu num grupo de dança, de salsa. A gente fazia parte de uma companhia de salsa cubana. Eu fiz parte da companhia durante 12 anos. E nesse meio tempo a Esther entrou. E ela chegou pra mim, olhou. Oi, meu nome é Mayara. Daí eu falei assim, oi, meu nome é Esther. Daí ela, quer ser minha amiga? Deu sim. Foi isso, gente. Não, gente, literalmente foi isso, tá? Porque daí a gente começou a sair. Eu chegava mais cedo na casa dela. A gente ficava falando, estendia a roupa com ela. Ficava com o Bichano. Bichano, esse daqui é meu gato. Ai, ele tá comigo já há 9 anos. Não, 8 anos. E ele participava também da companhia de dança. E agora ele vai participar do podcast, pelo jeito, porque ele está bem à vontade aqui com a gente. Então, foi isso, assim. Então, eu e a Mayara, a gente sempre estava conversando, sempre estava falando sobre relacionamento, sobre profissão.
sobre vida familiar, sobre tudo. A gente consegue fazer muita troca pelo conhecimento que a Esther tem e que eu tenho. A gente consegue fazer muita troca sobre os nossos atendimentos. Então, a gente consegue acrescentar uma no atendimento da outra e também aconselhar na nossa vida pessoal. Então, não é um conselho do tipo, tu tem que fazer isso. Não. Olha, você tem esse e esse caminho. Exatamente. Né? Não estou aqui para te julgar, estou aqui para te acolher. O que você decidir, eu vou estar junto. Vou estar junto. A gente funciona dessa maneira, né? Tem aqueles amigos que passam a mão na cabeça pra tudo e tem aqueles que vão lá e vão te esculachar, independente do que tu faça, porque não é aquilo que eles fazem. A gente busca uma alternativa meio que... É um equilíbrio, né, amiga? É um equilíbrio. Dá as opções e a pessoa escolhe aquilo que ela quer pra ela. Sabendo os riscos, sabendo os prós e os contras. Mesmo falando, olha, você vai lá e você vai quebrar a cara, mas eu vou estar aqui quando você quebrar a cara. Mas às vezes a gente quer quebrar a cara, né? Fazer o quê? E a gente precisa quebrar a cara, né, amiga? Muitas e depois vezes. Vira história, vira e terapia. Depois vira história, vira terapia, exatamente. E foi exatamente isso. Estávamos as duas meio que quebrando a cara. Constantemente. Constante. Em várias áreas da vida, porque faz parte. E eu cheguei pra ela, eu lembro, tava deitada na cama, foi no final de semana, falei, amiga, e se a gente fizer um podcast sobre isso, sobre a gente conversando, bem descontraído. Eu sabia que ela tem muitos projetos, gente, muitos. Eu sei, a Maia, ela sempre tá correndo, ela tá correndo mais do que eu. Ela prontamente, eu até pensei, quem sabe depois, amiga, tal. Mas eu pensei em falar assim, eu tenho alguns projetos que eu quero terminar até julho, então depois de julho a gente começa. E quando eu vi, eu já tinha falado, tá bom, isso. Daí ela falou assim, amiga, acho super, a gente só precisa, eu tenho algumas coisinhas pra fazer, mas acho super que a gente já pode colocar em semana que vem. Daí eu falei assim, não, amiga, calma, eu tenho que ver, vamos ter que organizar, é nome e tal. Aí a gente acabou tendo que comprar as coisas, a gente montou aqui o estúdio. Daí teve umas questões pessoais, a minha mãe teve que fazer cirurgia do olho, meu pai teve que ir no dentista. Eu fiquei doente. Ela ficou doente. Então aconteceram algumas questões, assim, pessoais. Nesse meio tempo também tá a questão da clínica, tudo, né, lá do meu consultório, do espaço que eu tô montando. Então, acabou que a gente conseguiu fazer hoje. Iniciar hoje. Espero que vocês gostem e se sintam sempre muito à vontade para dar a opinião de vocês, para dar sugestões, para criticar também, porque é com as críticas que a gente cresce. Hoje foi mais um encontro para a gente poder se apresentar, para vocês nos conhecerem, terem uma ideia do que é o projeto, e eu gostaria muito que vocês pudessem nos ajudar a compartilhar. Então, em todas as redes sociais que vocês tiverem, pode compartilhar para os amigos no WhatsApp, para a família, no Instagram. A gente vai colocar no Spotify. Ainda não sei como é que a gente vai fazer isso. A gente já criou o canal. Mas a gente ainda realmente, a gente tá no processo de aprendizagem também aqui com vocês, tá? Então, pra mim, isso aqui tá sendo bem novo. A Mayara, ela já tem mais uma integração com a câmera, mais do que eu, tá? Ela já faz bem mais vídeos do que eu. Bem mais. Monta bem mais. Videozinhos. Não, ela é top, tá bom, gente? Então, assim, a gente tá aprendendo e é bem isso, sabe? Aqui vai ser um podcast de construção. É uma construção através dos nossos diálogos e experiências da nossa vida. A gente vai colocar também no YouTube, no Instagram. Em outras plataformas ainda não sei, porque eu só conheço essas, pra ser bem sincera. A gente ainda tá aprendendo a mexer com o microfone, a mexer com as luzes, com tudo, né, a editar, né? A editar, sim. Apesar de que eu já posto alguns vídeos faz tempo, a minha edição ainda é meio básica. Então, tenham paciência com a gente. Sim, tenham paciência. Eu tava até pensando assim agora, o quanto a gente vai evoluir, sabe? Nesse sentido das redes sociais, de edição de vídeos e postagens e tudo. E o como a gente ainda vai aprender. Vai ter muitas reflexões que eu vou estar aqui com ela e vai dizer, puta que pariu, gente. Vai ter um pouco, às vezes, palavrão, isso acontece direto, a gente tá conversando e dá uma sacada. Inclusive, o livro... Sim. Eu montei sobre muitas coisas que a gente conversava e que eu olhava assim, olha isso é importante. Ou isso eu falo nos meus atendimentos. E isso eu tive de aprendizado, que, gente, eu já quebrei muito, muito, muito a cara, principalmente na vida amorosa. Na verdade, em todas as áreas, né? Mas, assim, o que é mais chamativo pra mim...
É a vida amorosa. É a vida amorosa. A Mai é a vida amorosa. A Mai, olha. Chega a ser cômico. É cômico, gente. Assim, histórias que vocês pensam. Ai, nunca ouvi falar. A Mai tem. Eu vou contar pra vocês. Aos pouquinhos a gente vai contando. Abrindo, né? A gente vai abrindo, vai contando. E o livro... Vocês vão rir, talvez chorem. E o livro... Impactados. Eu sou todas dessas. Eu fico tudo assim, ó. Oh, meu Deus, realmente isso aconteceu. Eu tenho uma amiga que ela me manda assim... Ai, quando a gente acha que não dá pra piorar, a pessoa... Não, mas isso não é o pior. Isso não é o pior. E o livro, quando a Mai me deu, assim, uma prévia pra poder ler... Ela foi a primeira pessoa que leu. Porque ela me convidou lá pro espaço dela, né? Pra clínica dela. Disse, eu queria que tu lesse meu livro e tal. Disse, peguei, fui lá, né? E eu sentei, assim, lá naquela poltrona rosa dela, super confortável. Peguei e comecei a ler o livro. Daí eu olhei assim, meu Deus, amiga, parece a gente conversando. Daí ela, sim, muitas das coisas que a gente trazia, que a gente conversava sobre, tá aqui, porque parecia a conversa super flui aqui, né? O livro super flui, a leitura super flui nesse livro. E parece realmente duas amigas conversando e falando sobre as suas vidas, o que se pode fazer. E a Mai me conhece, né? Mai vai fazer 8? Não, ou quase mais. Acho que mais. 8, 9 anos, né? Por aí. Por aí, tá? Por aí. Não, uns 8 anos, acho que é isso. Acho que uns 8 anos. Depois a gente conta, tá? Ele fala bem sempre. Mas é por isso. Mais de 5 anos, vamos colocar, né? Bem mais. E a Mai, ela me viu em todos os aspectos da minha vida. Com todas as roupagens da minha vida. Com todos os sonhos e questões profissionais de angústia que eu tenho, que ainda tenho, mas diminuíram muito. Porque ela sempre me incentivou a correr atrás dos meus sonhos. E sempre falou, amiga, vai dar tudo certo. Eu acho uma excelente ideia. E quando não era uma excelente ideia, ela falava assim, olha, amiga, eu acho que não é uma ideia tão legal, mas eu acredito que você podia estruturar assim, assim, assim. Né? E então, isso pra mim é o ouro, né? E dela até falou aqui, né? Fala um pouquinho mais dos teus novos projetos, viu? Ela sempre tá ali, ó, dá uma cutucadinha, né? Porque assim, gente, eu sou psicóloga, né? Tenho formação em psicologia, né? E durante esse meu caminhar, eu sempre fui muito ligada à espiritualidade, né? Sou umbandista e falo isso com muito orgulho. Foi a religião que me abraçou no meu momento mais difícil. E dentro disso, eu fui fazendo muitas outras formações em terapias integrativas. E eu sempre tive meus atendimentos psicológicos, mas essa área, ela sempre ficava um pouquinho mais de lado. Era para um amigo, era para uma família, era para mim. Eu fazia as formações porque eu gostava. Mas esse ano veio uma força tão grande dentro de mim, e isso foi um dos motivos que eu até pude abrir o meu espaço, de que eu pudesse também atender com esses cursos que eu tenho, os meus conhecimentos que eu tenho em formação, mesclas radiônicas quânticas, que eu ainda vou trazer para vocês o que é, barra de Access, Reiki. A Mai também faz Reiki, tá, gente? A Mai também é reikiana. Mas o meu Reiki eu acabo não divulgando. O que acontece? Quando eu tô num atendimento com algum paciente e eu vejo que ele tá precisando, eu misturo um pouco de Reiki com Energy Healing e aí eu faço uma sessão ali pra ajudar a pessoa, mas acabo não divulgando muito. Mas trabalho também. Mas ela trabalha, né? Então, assim, com isso eu decidi, eu quero dar mais de mim, me mostrar mais para as pessoas, de quem é a Esther, mais assim, né, do que eu gosto, do que eu acredito, do que eu vejo, né? E eu decidi dar esse passo. É um grande passo. É um grande passo, gente. Eu tô morrendo de medo. A Mai sabe. Mas eu tô indo. Eu tenho atendido muitas pessoas em transição de carreira. Né? A Esther não é exatamente uma transição de carreira, mas toda mudança ela gera um medo, gera um receio, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Por mais que a gente esteja passando por que seja melhor, o desconhecido nos assusta. É muito mais fácil, muito mais confortável ficar onde a gente já está. Por mais que a gente esteja na merda, a merda é conhecida. Exatamente, a gente já sabe o cheiro, a gente já sabe a textura, a gente sabe tudo. Então, dar esse passo, fazer essa mudança é sempre difícil. E eu tenho muito orgulho da Esther por estar se empenhando, se
aventurando em coisas novas e quero muito também ser Mas cliente. Eu tô extremamente ansiosa pra quando eu começar a tirar cartas, gente. Adoro. Sim, vai ter carta de tarô, vai ter. Então, assim, e são coisas que já reverberavam no meu ser. Muito tempo, mas sabe, né? E ela sempre falava, amiga, quem sabe assim? E eu sempre tava muito resistente, né? Mas ela sempre deixou muito no meu tempo. E quando eu vi que não dava mais pra fugir de mim, chega um momento, gente, que a gente não foge mais da gente. A gente não consegue mais. Porque tá tão no nosso ser, de como a gente é, que eu decidi, é isso. Eu sei que vão ter algumas pessoas que não vão se identificar no meu acompanhamento e tudo bem. Já fiz as pazes com isso. E vão ter pessoas que vão super se identificar com o tipo de forma que eu vou trazer dos meus atendimentos, que eu ainda também tô construindo, né? Eu sei que ele já está num plano maior, mas ainda a construção está vindo aos pouquinhos para mim e eu acredito que seja mesmo por causa do meu movimento. E eu agradeço e também tá tudo certo. Mas eu vejo que vai sair coisas muito boas. Já tá saindo. Já tá saindo, já tô tendo resultados muito positivos. Porque, gente, é assim, né? Eu tenho os meus amigos. Então os meus amigos falam, ai, deu super certo. Ai, foi muito maravilhoso. Ai, é exatamente isso. Toda vez que a gente passa por uma mudança, independente de qual área da vida que seja, ela acaba abalando todas as nossas outras áreas, acaba influenciando todas as outras áreas. Então, quando vocês forem passar por um processo de mudança, eu vejo um afobamento muito grande das pessoas de querer largar tudo e mudar de vez. Não, gente, vamos aos pouquinhos. Por exemplo, quem vai fazer transição de carreira ou quer abrir uma empresa, não larga teu outro emprego. Sim. A não ser que você tenha uma boa estrutura familiar, financeira, tenha se preparado durante muito tempo para isso. Mas, caso contrário, começa devagar, vai mantendo as duas coisas juntas, até conseguir fazer essa transição de uma forma mais sutil. Por quê? Porque além do impacto financeiro e do estresse mental, é muita coisa para a gente conseguir gerenciar. Então, isso acaba afetando a nossa saúde mental. E todas as nossas relações também, né, Mai? Porque, assim, quando a gente olha pro outro, pô, aquele cara lá que tá falando na internet, ou meu amigo fulano de tal chegou e do nada ele acordou, bum, não quero mais fazer isso, vou trabalhar com isso, deu super certo, ele tá ganhando dinheiro. Tá, eu tenho que ser que nem ele. Eu adoro quando as pessoas falam assim, ai, porque do nada a pessoa acordou e já é rica, do nada ela é famosa. Então, do nada, puta trabalho atrás das coisas. Isso, né? Então, assim, as pessoas pensam, né, foi da noite pro dia. Não, gente. Eu acompanhei a Mai quando a mãe atendia em casa. Na verdade, a Esther me conheceu, eu morava num quartinho. Sim. Minha casa inteira era dentro de um quarto, que eu dividia com mais 3 pessoas. Sim. E aí depois disso foi passando por fases e fases, eu perdi tudo. Eu consegui sair, eu não tinha pra onde ir. E eu tinha 2 gatos ainda e as minhas coisas, eu não sabia pra onde que eu ia. Depois eu vou contar essa história com mais calma. E nessa época que eu comecei a usar a lei da atração e as coisas finalmente começaram a fluir na minha vida, porque eu realmente estava desesperada, não sabia mais o que fazer. Eu perdi tudo e não tinha com quem contar, não tinha para onde correr. E sempre aparece uma alma divina para ajudar a gente, então minha ex-sogra acabou conseguindo me ajudar a encontrar o apartamento que eu me mudei. E eu comecei a trabalhar no escritório, que nessa época eu fiquei meio frustrada, que as coisas não andavam. Falei assim, não, então fisioterapia não é para mim, eu não nasci para trabalhar com hipnose, já que eu não ganho dinheiro, então eu vou fazer alguma coisa que eu preciso de dinheiro. Aí eu aceitei trabalhar no escritório com suplementos alimentares. Meu Deus, é verdade, amiga, eu tinha me esquecido dessa época, é verdade. Se eu te contar, tem uma fofoca depois. Fofocas, adoramos fofocas. Ai, e aí, no tempo que eu tinha livre, eu voltei a estudar mais sobre hipnose, porque eu sempre gostei. Sempre foi uma coisa que, me chamou a atenção desde que eu comecei a trabalhar com isso. E eu comecei a estudar nas horas vagas e comecei a ver vídeos. Você pode ter tudo aquilo que você deseja, você consegue atrair tudo que você quer. Assim, mas eu conheço todas essas técnicas. Como assim? Aí minha vida não anda. E aí eu tive a virada de chave. Assim, cara,
Eu sei tudo isso, eu aplico com os meus pacientes, eu transformei a vida de várias pessoas, só que eu não aplicava na minha própria vida. E foi aí que eu comecei a usar as técnicas e começou a entrar dinheiro, minha agenda começou a lotar, sair do emprego que eu estava, comecei a me dedicar só à parte tanto de terapias físicas quanto de terapias mentais. A Mai chegou assim pra mim, amiga, eu vou abrir meu espaço. Eu tava, assim, ó, morrendo de medo. Ela tava morrendo e eu, amiga, eu super acho correto, acho certo, vamos lá, tal. Gente, hoje vocês viram o espaço dela. Eu conheci. Finalmente prontinha. Eu finalmente eu tive a oportunidade de conhecer a sala, como é que era, né? Gente, o que ela fez naquele espaço, o que ela construiu, o que ela conquistou, nossa, eu vejo assim, ó, é um orgulho imenso. E ela é sempre muito a minha inspiração, ela sabe disso, eu sempre falo pra ela que ela é minha inspiração, tanto pessoal quanto profissional, porque é isso realmente, gente. Eu também vejo muito, nossa, eu aplico com os meus amigos, eu aplico com os meus pacientes, eu sou ali, mas pra mim. Só que tem muito disso que a gente pensa, né? A gente dá o nosso melhor pro outro, muito. Eu e a Maya, a gente tem esse perfil de dar o nosso melhor pro outro, a nosso maior preciosidade pro outro. Só que a gente vem percebendo que a gente não dá essa maior preciosidade pra gente. E esse é um caminho que eu vejo que desde o ano passado, eu e a Esther, a gente começou a trilhar juntas. Sim. Começar a se cuidar mais, a se olhar mais, a se priorizar mais. E é difícil, gente. Tá? É muito difícil. Uma vida inteira a gente só olhando pros outros, dando o nosso melhor pros outros e não dando o nosso melhor pra gente. É muitas crenças, é muitas culpa, é muita tudo. Muitas questões eu já tinha trabalhado realmente com... Eu me trabalhei com hipnose, mas as pessoas falam assim, mas vocês são da área da saúde, então vocês não têm problemas. Não, gente, a gente sempre vai ter problema, né? E por mais que a gente trabalhe, sempre vai ter mais alguma coisa para se trabalhar. Não é porque a gente é da área da saúde que a gente tá 100% ileso. Sim. A mesma coisa que dizer que quem trabalha na área financeira nunca vai ter problema financeiro. Pode ser que em algum momento tenha, gente. Uma coisa não isenta a outra. Mas ano passado, eu finalmente criei vergonha na cara depois que eu tive burnout e desregulou meu TDAH, que eu já sabia que eu tinha. Mas como aí realmente desregulou, eu fui atrás para tratar. E eu comecei aí um processo de me conhecer melhor. Comecei a entender muito do porquê que eu era de tal jeito, porquê que eu era diferente das outras pessoas, que todo mundo sempre falava, ai, tu é muito intensa. Ai, eu tenho uma amiga que ela fala assim, nossa, você é tão inteligente pra tanta coisa, como é que pode ser tão burra na parte amorosa, Mayara? E eu comecei a descobrir que, na verdade, era uma questão de ingenuidade, uma questão de impulsividade também, e falta de colocar limites também. Desregulação emocional, né? E eu sei o que a mãe tá dizendo, porque essa intensidade, a Mai... também, né? Então foi uma descoberta muito nós duas, assim, né? Eu descobri, ela descobriu logo em seguida. E a gente foi, assim, a gente ia trocando os mesmos... trocando figurinhas dos profissionais, né? Ó, esse psiquiatra, esse psicólogo, esse neuro, esse daqui e tal, bababá. A gente ia trocando as figurinhas. E pra mim foi quando eu descobri, eu falei assim, gente do céu, agora eu entendo. Entendo muitas questões. E essa parte da intensidade, ela me entendia muito e sempre me entendeu. Porque quando eu falava pra ela, ela falava, claro, isso daí é muito simples, por causa disso, disso, disso. Eu falei, sim, amiga, é óbvio, é simples. Tem muita gente que tem medo de receber um diagnóstico. Mas, na minha opinião, assim, na minha experiência, pra mim foi muito tranquilo. Foi como se eu tirasse um peso das costas, que agora eu entendo por que eu sou assim. Agora eu consigo estudar e me entender melhor. Então, comecei nesse processo, nesse tempo. E logo em seguida, uma amiga minha veio pra cá, porque eu tive burnout. Eu precisei de ajuda para várias coisas, que eu fiquei realmente de cama, fiquei muito mal mesmo. E quando essa minha amiga chegou aqui em Floripa, ela ficou um tempo aqui em casa e em determinado momento a gente brigou. E eu não tô acostumada a brigar com as pessoas, é muito difícil brigar com alguém. Muito, gente, muito difícil, sério, não tem. Eu fico me sentindo assim muito mal e eu sempre penso muito antes de falar qualquer coisa, porque eu não quero machucar ninguém, eu não quero... Eu sei que quando a gente fala uma coisa, não tem como a gente retirar aquilo que a gente fala.
Então eu sempre tomo muito cuidado com as coisas que eu falo. E a gente brigou não de se xingar nem nada, assim, mas Foi uma briga mais calorosa, vamos colocar assim. mas eu cheguei pra ela depois da noite pra pedir desculpas, e ela falou assim: "Mai, não tem problema brigar, as pessoas brigam". E eu fiquei olhando assim, ela assim: "Eu não vou deixar de te amar porque a gente brigou. Você vai continuar sendo a Maiara pra mim que eu amo", Sim. né. É normal as pessoas ficarem com raiva, é normal as pessoas ficarem tristes. A gente não vai deixar de amar o outro por causa disso. Faz parte. A gente ama a pessoa como ela é no seu completo, no seu inteiro. Eu achei isso muito lindo, porque até então eu sempre tive medo de falar alguma coisa que as pessoas ficassem bravas ou chateadas. Sempre cuidei muito, sempre tive que me podar muito para não, para ser boazinha, para ser aceita, né? Porque foi como eu fui ensinada, como eu fui criada. E a partir daquele momento eu comecei a conseguir evoluir e conseguir colocar limites em todas as minhas relações. Sim. Então eu venho num processo de amadurecimento, trabalhando a minha comunicação, e é muito difícil isso. A Mai, né, eu vejo, né, que eu e a Mai, a gente tá num momento de expansão do nosso ser, né? Essa expansão mesmo. E é realmente, a Mai, gente, se tiver uma pessoa que sempre tá tentando se olhar, se refletir, se aprimorar, e eu pudesse falar, quem é esse exemplo pra você? Pra mim seria Maiara. Oh. Porque, gente, assim, o que ela já passou, as coisas assim que vocês não têm nem noção. Quem sabe um dia vocês vão terem um pouquinho, a gente vai poder falar algumas coisas aqui, né? E é por isso que tá surgindo esse podcast, né? E daí vira terapia. É, e eu sempre pensei e falei pra ela assim, Mai, eu te admiro tanto, tenho orgulho tanto de você, de tudo que ela já passou, e ela tenda essa leveza, essa amorosidade, e também ela tá aprendendo também a ficar nervosa, brava, porque senão ela não ficava, gente. Eu não sabia ficar brava. Ela não sabia ficar brava. A primeira vez que eu fiquei brava foi quando eu comecei a tomar o remédio TDAH. Eu tive, depois de uma fase, assim, né, no período de adaptação, eu tive uma semana que eu tava muito irritada. E eu ficava brava com tudo e com todo mundo. E eu olhei assim, cara, eu não sei ficar brava. E pra mim foi horrível. Aí uma amiga minha chegou pra mim assim, Mayara, é a vida como ela é? A vida como ela Tu é. tá tirando a lente cor-de-rosa dos teus olhos. Sim. As pessoas são assim. É normal ficar irritada, é normal ficar brava com as coisas. Não é normal tu dizer o tempo todo, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, vai ficar tudo bem, tá tudo certo. E ela, gente, e hoje ela fica muito brava. E quando eu pego e vejo, sei lá, que ela me manda uma mensagem de áudio, ou ela manda conversa, a gente fica conversando, e ela tá brava, gente, internamente eu dou minhas risadas, eu falo pra ela, agora ela tá sabendo. Mas eu sei gerenciar. Né? Mas ela sabe gerenciar, ela sabe. Por isso que daí, quando muitas das nossas regulações também emocionais, a gente gerencia uma na outra. Eu mando mensagem pra ela, ou ela manda mensagem pra mim. Né? Isso também é uma regulação emocional, tá bom? Então, gente, quando a gente tem pessoas de apoio, tá? É uma rede de apoio. É uma rede de apoio. São ferramentas que a gente vai criando, né? Podem ser familiares, podem ser amigos, podem ser Gatinhos. colegas de trabalho, os nossos pets e também os próprios profissionais. Isso. Então, se você não tem uma rede de apoio familiar, de amigos, que consiga te dar esse suporte, você procura profissionais. Muito importante. Né? Acho que é isso, né, Mai? Que isso a gente conversa. A gente sabe. Muito obrigada por assistirem. Né? Espero que vocês tenham conseguido assistir até o final, que a gente falou um monte. Sim. Estamos saindo muito maior do que a gente pretendia. Né? Mas a gente ainda vai editar, vai fazer as coisinhas, blá, 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 blá. O bichano aqui vai aparecer, tem uma hora que ele vai estar, outra não vai estar, mas geralmente ele vai ser constante, a gente já percebeu isso aqui. Eu tenho mais uma gatinha, a Lola, mas a Lola é mais tímida. Né? A Lola, quando eu chego, ela faz isso com todo mundo, geralmente. E eu acho que ela tá escutando a minha voz ainda, faz um tempinho que eu não venho aqui, então ela deve estar escondida, né? Mas um dia ela aparece, daqui a pouco ela fica mais confortável. Daqui a pouco ela também não gosta de câmera, tem esse detalhe. Ela não gosta, né? Ela fica com medo, né? Ela vai ficar super com medo. Isso, ela vai ficar super com medo. O bichano parece que ele consegue entender que tem alguém do outro lado, mas a Lola... Ela vira. Cara, ela não gosta, ela se esconde. Então é isso, gente. Muito obrigada. Lembrem de compartilhar. Espero que vocês tenham gostado. E obrigada também por nos acolherem, por compartilhar essa nossa nova etapa.
Sim, Obrigada. muito obrigada. Beijinhos. Levei uma mordidinha. Beijinhos, tchau.